Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e na aula de Química de hoje nós vamos conhecer a tabela periódica. Já foi explicado aqui no canal que os primeiros modelos atômicos surgiram na Grécia Antiga, Demócrito e Leucipo. O que eles acreditavam? Que a menor partícula da matéria era o átomo, era uma partícula Deus, que diferentes materiais podiam ser compostos por partículas que se diferenciam na forma, tamanho. Só que nessa época eles ainda não podiam provar. Então esse modelo ficou conhecido apenas como teórico. John Dalton, ele definiu que os átomos são pequenas partículas esféricas, maciças, indivisíveis e eletricamente neutras. Todos eles tinham a mesma massa e tamanho, portanto, eles tinham a mesma propriedade. Segundo ele, em uma reação química, os átomos eles não são criados e nem destruídos. Existiam 50 elementos químicos. Foi ele que teve assim a primeira organização na tabela periódica. Ele representou esses elementos diferentes como esferas, todas do mesmo tamanho, que continham no centro símbolos que as diferenciavam. Essa representação não era prática e ela era bastante confusa, como vocês podem ver nessa imagem. Mais ou menos em 1810, teve um químico sueco chamado Berzelius, que ele organizou uma notação reproduzindo como símbolo de elemento letras iniciais de seus nomes em latim. Por exemplo, cloro, C, L. Uma curiosidade é que Dalton, além de diversas contribuições para a ciência, ele tinha uma deficiência visual e ele que colaborou para a descoberta dessa anomalia. Por isso que recebe o nome de daltonismo. Como o modelo de Dalton ele não explicava a natureza da matéria, em 1897, Thomson ele propôs que o átomo ele era divisível. A conclusão que ele chegou foi por intermédio desse experimento, o aparelho de raios catódicos. Essa ampola era constituída basicamente por esse tubo de vidro, que já foi explicado aqui no canal, com uma pequena quantidade de gás aqui dentro e 2 eletrodos ligados diretamente a uma fonte de energia externa. Do polo negativo, que é o cátodo, partia um feixe de luz. Esse feixe ele era conhecido como raios catódicos, que se dirigia ao lado oposto desse tubo, em direção a esse polo positivo, que era o ânodo. Dentre essas observações feitas, ele concluiu que esses raios eram partículas menores que o átomo e que tinham uma carga elétrica negativa. Sabia que a matéria era neutra e ele descobriu os elétrons, partículas negativas. Foi conhecido como pudim de passas ou cookies. Ele achava que o átomo ele era uma esfera maciça de carga elétrica positiva e tinha assim incrustada como se fossem chocolatezinhos, os elétrons. Próximo da nossa lista é o Rutherford. Ele estudava a radioatividade em seu laboratório com Johannes e Geiger e Marsen, quando eles bombardearam pela primeira vez uma lâmina de ouro com partículas alfa provenientes de um material radioativo. Naquela época, ele já sabia que partículas alfa ela tinha carga positiva e era capaz de atravessar lâminas metálicas finas. O anteparo fluorescente ele servia para detectar as partículas que atravessavam na lâmina. Rutherford ele observou o seguinte, que a grande maioria das partículas atravessava essa lâmina e algumas sofria desvio. E uma quantidade muito pequena delas apenas que sofria esse desvio. Enquanto a maioria delas chegava inclusive a colidir com essa lâmina ao fundo e voltar. Em 1932, que um dos companheiros de Rutherford, James Chadwick, ele detectou e comprovou a existência do nêutron, que era partículas com máxima próxima a essa do próton, porém ela era sem carga. Vamos relembrar quais foram as conclusões de Rutherford. O átomo é um grande vazio, ele tem um núcleo central. Esse núcleo central é muito pequeno e denso, pois o número de partículas alfa que voltou foi pequeno. Ele é dotado de carga positiva, pois as partículas alfa que desviaram pelo processo de repulsão têm cargas positivas. O Bohr, ele trabalhou com o Thomson e ele trabalhou também com o Rutherford. Faziam parte da mesma equipe durante a sua vida. Ele que criou 4 postulados. Seguindo a trilha dos pioneiros dos modelos atômicos, hoje nós temos a tabela periódica. Para seguir nosso conteúdo,
e estudar distribuições eletrônicas e todo o resto, precisamos primeiro saber como a tabela periódica é organizada. Vamos começar definindo o que é período. Então, as linhas horizontais, ela tá aqui, ó, de 1 até 7. Ele corresponde aos níveis de energia do átomo. Cada período, ele indica uma nova camada eletrônica, como é observado aqui no exemplo aqui no cantinho, ó. Grupos e famílias são as colunas, essas colunas verticais. Então, tá aqui, ó. Os elementos, eles são agrupados com características químicas semelhantes devido à sua configuração eletrônica, parecida em seus elétrons de valência. Isso determina, assim, as suas propriedades mais comuns, como reatividade, se estados de oxidação. Os blocos é segundo a configuração eletrônica dele. Os elementos se dividem em blocos do S, que inclui o grupo 1 e 2. O bloco, o P, ele abrange do 13 até o 18. Todos os que estão aqui, ó, na hora que você for fazer a distribuição eletrônica, vai até o P. O bloco D, ele contém todos os metais de transição, que são do 3 até o 12, os de transição. O bloco F compreende aqui os lactanídeos e os actinideos. Sempre vão estar situados abaixo da tabela principal. Quando você recebe um número atômico, os elementos eles vão estar ordenados de acordo com o seu número atômico. Vocês estão observando aqui, ó, 1, 2, seguindo a mesma linha, ó, 2, 3. Então, aqui, ó, o número atômico, ele é crescente. Ele é o total de prótons dentro do núcleo do átomo. Ele serve como a espinha dorsal da organização da tabela. À medida que se avança por essa tabela, a gente vai observar variações periódicas em propriedades como raio atômico, eletronegatividade, potencial de ionização. E por isso, o nome tabela periódica. Primeiro, a gente vai começar pelos fundamentos. Ó, o número atômico, que é o Z. Ele sempre, quando tiver algum exercício, vai falar que ele é o Z. O símbolo do elemento. Primeiro uma letra maiúscula, depois uma letra minúscula. Ó, o hidrogênio, o H maiúsculo. O lítio, aqui, ó, L e o I. A massa atômica, ela está abaixo do símbolo do elemento. Geralmente, é o número que representa a massa atômica aproximada daquele elemento. E lembrando, antigamente, tinha o grande grupo A e o grande grupo B. Então, o bloco S, que está localizado aqui na esquerda da tabela, ele representa, assim, elementos representativos, que são os metais alcalinos e os alcalinos terrosos. À direita aqui da nossa tabela, inclui o bloco P. Esse bloco P, quando você está fazendo a distribuição dele eletrônica, aqui, ó, vai ser os não metais, os metalóides e alguns metais. Esses pertencem ao grupo A. O bloco D, ele é o bloco central da tabela. Toda essa parte aqui, ó, de amarelo, do 3 até o 12, os metais de transição, todos eles pertencem ao bloco D. O bloco F, grupo B, aqui embaixo. Vocês perceberam que existem categorias, né? Que tem os gases nobres, que é o último grupo à direita. Ele é conhecido principalmente por baixa reatividade, por isso que eles estão aqui, ó. Nós temos os metais, ele é sempre encontrado aqui na esquerda e no centro da tabela. Uma das características deles que são todos bons condutores de calor e eletricidade. Todos os metais e os de transição, eles são bons condutores de calor e eletricidade. Os não metais, que é esse roxo mais claro aqui na nossa tabela, eles são encontrados aqui na direita porque são maus condutores. Eles têm propriedades opostas aos metais. Os metalóides, eles estão na fronteira entre metais e não metais, que são isso daqui, ó, de azul claro. São os semimetais ou metalóides. Eles têm propriedades intermediárias. E do metal alcalino, que tá aqui no grupo à esquerda, ele é muito reativo, especialmente com água.
Você não precisa decorar a tabela periódica, você só precisa estudar as tendências e observar os padrões. A tabela periódica, ela foi projetada de uma forma que a propriedade semelhante se repita de acordo com intervalos regulares. Elementos do mesmo grupo, ele sempre vai ter propriedades semelhantes, porque ele sempre vai ter a mesma configuração eletrônica em suas camadas externas. Na hora que dividiu, só deu uma camada, só dividiu o K, então você sabe que você vai encontrar ele na primeira linha. Se você chegou lá no Q, você sabe que ele vai estar aqui abaixo do sétimo período. Geralmente, em provas de vestibular, eles costumam dar essa tabela periódica, só que em preto e branco. Interessante que você saiba diferenciar o que é período, o que é grupo, a que família pertence.